Amém? Paz do Senhor. Paz do Senhor a todos que estão em casa. Que Deus abençoe sua vida. Vamos colocar de pé, abrir nossas Bíblias em Mateus, no capítulo 6, versículo 6. Versículo 5. E quando orardes, não sejai como os hipócritas, pois se compazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, fazem visto pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fecha a tua porta, ora ao teu Pai que está em oculto, e o teu Pai que te vê no secreto te recompensará. Amém? Aqui a palavra do Senhor estava dizendo sobre as pessoas. Naquela época elas andavam pela rua, pelas esquinas, dizendo que estavam orando, que estavam jejuando, que estavam clamando. Então quando a gente fala que está orando, que está jejuando, que está fazendo alguma coisa, o Senhor, Ele diz que a gente já está recebendo a nossa recompensa. Mas quando a gente entra no secreto, que ninguém está vendo, e isso são os intercessores. Os intercessores, eles entram no secreto, clamam pela vida das pessoas, e eles não pedem nada. Se Deus falar para ele, ora por tal pessoa, ele simplesmente entra no quarto e ora, e clama ao Senhor pelaquela vida. E ele diz que é o Senhor quem recompensa. Que nós possamos então fazer como esses intercessores. Quando Deus colocar algo no nosso coração, a gente possa entrar no nosso quarto, no nosso secreto, um lugar que você separou para ali estar com o Senhor e orar em secreto, porque o Senhor é quem nos recompensa. E no versículo 18 diz assim: para não perceber os homens que jejuais, mas ao teu Pai que está em oculto, e o teu Pai que vê o que está em oculto te recompensará. Nós precisamos aprender a buscar ao Senhor todos os dias. Não é só quando a gente vem para a igreja, quando as pessoas estão vendo, mas é quando ninguém está vendo, ninguém está olhando, ninguém está te vendo ali naquele cantinho, no teu trabalho, na tua escola, onde você separar um lugar, um momento, você possa ali clamar ao Senhor, orar ao Senhor. E muitas vezes as pessoas falam, mas ninguém está te vendo. Será que o Senhor está te vendo? O Senhor está assim, porque o Senhor vê todas as coisas, Ele está em todos os lugares. E Ele fala assim, que Ele é quem recompensa. Então clame ao Senhor aonde você estiver, busque ao Senhor aonde você estiver, porque o Senhor com certeza vai recompensar a sua vida, com certeza Ele vai responder a tua oração. E nessa noite vamos nos colocar então e orar intensamente ao Senhor. Nós temos vivido os momentos tão difíceis, mas o Senhor, Ele é poderoso. Romanos 8, 28 diz que todas as coisas cooperam para aqueles que amam e temem a Deus. E nós amamos a Deus, nós tememos ao Senhor. E eu sei que tudo que nós temos vivido vai para cooperar para algo bom que o Senhor já tem preparado para nós. Que em Efésios 1, 3 e 4 diz que o Senhor já preparou, o Senhor já derramou uma sorte, toda sorte de bênçãos sobre as nossas vidas, antes que o mundo existisse, antes que nós fôssemos criados no ventre de nossas mães. O Senhor já tinha algo preparado para as nossas vidas. Então que nessa noite, através da nossa oração, o Senhor possa nos responder, trazendo tudo aquilo que Ele já preparou, que nós possamos receber nessa noite tudo aquilo que o Senhor já tem determinado sobre as nossas vidas. Porque eu sei que tudo que nós temos vivido vai cooperar para algo bom, porque o Senhor tem um propósito em cada vida, na minha e na tua. Coloca a sua mão sobre o seu coração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu coloco, Senhor, a minha vida, Senhor, a vida dos meus irmãos, Senhor, diante de Ti, Senhor, nessa noite. Eu sei que o Senhor tem algo preparado, Senhor. Eu sei que toda essa situação que nós temos vivido,
Tem horas que são boas, mas também tem horas que são ruins. Mas eu sei que todas elas estão no teu controle, o Senhor não perdeu o controle. Porque tudo coopera segundo o teu querer, segundo a tua vontade, ó Pai. Que o Senhor possa trazer nessa noite, Senhor, sobre as nossas vidas, tudo aquilo que o Senhor já determinou, tudo aquilo que o Senhor planejou, tudo aqueles teus pensamentos, Senhor, porque eu sei que são melhores do que os meus, ó Pai. Eu só quero me colocar diante da tua presença nessa noite. Que a tua vontade, Senhor, venha prevalecer as minhas, ó Pai. Porque eu sei que os teus planos, Senhor, são muito maiores do que os meus. E quero te agradecer, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem sido presente nas nossas vidas, e até aqui o Senhor não tem nos abandonado. O Senhor tem sido nosso socorro presente em momentos de angústias. E nós temos vivido momentos difíceis nos dias, Senhor, mas eu sei que o Senhor está tomando conta de todos eles, e eu sei que o Senhor vai fazer prevalecer a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável aos nossos olhos, ó Pai. Nos abençoa nessa noite, que a tua palavra venha, Senhor, ao encontro ao nosso coração. Deus, em nome de Jesus, e que a nossa adoração nessa noite possa subir, Senhor, como incenso suave às tuas narinas. Que todo o impedimento de Satanás venha cair por terra, Senhor, porque nós queremos sair daqui hoje, Senhor, sabendo que o Senhor recebeu a nossa oração e que nós estamos com a bênção em nossas mãos, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluias. Boa noite, a paz do Senhor a todos. Amém. Feche os seus olhos. Nós temos a oportunidade nessa noite de adentrarmos na mesa do banquete, nos assentarmos à presença do nosso Deus. Tu és bem-vindo, Senhor Jesus, nesse lugar, Pai. Quando a música esmurece e o resto desaparece, simplesmente a te mexer. Ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. E quando a música esmurece, os restos desaparecem, simplesmente a te mexer. Ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, a essência és tu, a essência és tu, Jesus. La, 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 la.
imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Eis que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu. A essência és tu, Jesus. La, 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 la. Quero conhecer Jesus. Diga comigo isso. Eu quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares de
mais belo entre milhares de milhares. Yeshua. Te adoramos, Jesus. Tu és adorado, Pai, neste lugar, Senhor. Nós te entonizamos, Papai, nesta noite. Te pedimos, Senhor, seja bem-vindo entre nós, Pai. Seja bem-vindo entre nós, Jesus. Amém, queridos? Pode tomar teu assento. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Boa noite. Paz do Senhor a todos. Aos irmãos que estão nos acompanhando pela internet. Novamente o privilégio de estarmos aqui hoje, principalmente pelo ar que respiramos, oportunidade de nós acordarmos e sermos alcançados pela bondade e a misericórdia de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pega a sua Bíblia, abra comigo no livro de Lucas, capítulo de número 21. Amém? Eu quero compartilhar com você o coração do Senhor. Amém? Olha para a pessoa que está próxima a você e fala para ela assim: a verdade continua sendo a verdade, mesmo que todos estejam dizendo que não é verdade. Amém? E assim também sucessivamente, enquanto que diz que é mentira, mas estão dizendo que é verdade, a verdade continua sendo a verdade. E a Bíblia diz que a verdade só existe que esta verdade é o caminho e vida, que é Jesus. Amém? Aleluia. Eu quero falar um pouquinho com você. Meu objetivo aqui nessa noite é para que você abra os seus olhos, e não só os seus ouvidos, e não só o seu coração. Porque enquanto que nós buscamos aquilo que de fato vai trazer alívio para a nossa alma, com certeza faz com que nós venhamos perder o foco e o objetivo principal de Deus na nossa vida. Imagine você caminhando numa trilha, um mato alto, e você simplesmente olha para o final da trilha, o máximo que você consegue observar, e você vai seguindo sempre em frente, sem olhar pelo que tem pelo caminho, as adversidades, se tem algum bicho, algum animal, né? Mas o seu foco é chegar ao final da trilha, chegar ao final do caminho. E esse é o objetivo de Deus nas nossas vidas. Muitas vezes nós olhamos e nos muita atenção. Eu quero trazer aqui um fôlego de esperança para você nessa noite. Amém? Capítulo 21 do livro de Lucas fala bem assim, versículo de número 5. E falavam alguns a respeito do templo, que estava ornado em formosas pedras e dádivas. E então, versículo 6, disse Jesus: quanto a estas coisas que vedes, dias virão em que não se deixará pedra sobre pedra, que não seja derrubado. Amém? Preste bem atenção o que Jesus estava falando para a igreja contemporânea daqueles dias, a igreja dos fariseus. Jesus ele estava falando e dizendo claramente que tudo o que pode ser abalado seria abalado, que não ficaria pedra sobre pedra. Isso se cumpriu
quando Jesus morreu e ressuscitou numa cruz. O véu do templo se rasgou. Houve ruína chamada de Deus naquele tempo. Versículo de número 7, Jesus continua dizendo, e aqui agora Jesus não está falando por meio de parábolas, mas Jesus ele está falando algo profético para aqueles dias atuais e para os fins dos dias. Versículo 7 fala assim: e perguntaram-lhe então, mestre, quando serão estas coisas? E que sinais haverão de ser quando isto tudo vier a acontecer? E respondendo ele, lhes disse: vejam que ninguém se engane. Quando tudo aquilo que se cumpriu na vida de Jesus a respeito dessa profecia, desta palavra que Jesus estava liberando, o povo daquela época imaginou que era o fim. Mas Jesus ele continua dizendo: ei, não se engane. Tem coisas ainda que precisam se cumprir nas nossas vidas, coisas se cumprirem na terra. E ele responde: veja de que ninguém vos engane. Virão muitos em meu nome dizendo: sou eu, e o tempo está próximo. Não o sigam. E quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, preste bem atenção que o que estava acontecendo em Israel para aqueles dias se reflete profeticamente para os nossos dias. Falando de guerra, e algumas outras versões falam rumores de guerra ou revoluções, como nós lemos aqui, revoltas, indignação, descontentamento, frustração. E isto tem muito mais a ver com propriamente o governo dos homens, propriamente com o governo da casa de Deus. Porque até então havia sim uma revolta dos homens que buscavam Jesus na igreja, e tomou um chicote e virou as mesas dos banquistas, dos homens que vendiam ali ofertas. E ele disse: a minha casa será chamada casa de oração. Mas vós, ele está dizendo, os homens transformaram ela em covil de ladrões. Versículo 9: quando ouvirdes falar de guerras e de revoluções, não vos assusteis. É necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então preste bem atenção. Eu quero trazer isso para os nossos dias. Esta semana nós vamos entrar em um ano de pandemia mundial. Nós vamos entrar em um ano de frustrações, de descontentamentos, guerras políticas, comerciais e religiosas, revolução daqui e dali, revolta daqui e dali, frustrações. Mas o próprio Jesus, ele disse coisas importantes a esse respeito desses nossos dias. O mundo vai passar por tudo isto, mas a igreja do Senhor, aquele que anda com a palavra de Deus e vivendo ela dia após dia, vai passar também por tudo isso. Nós não somos do mundo, mas estamos neste mundo. Isso significa que eu não estou dizendo propriamente de que tudo que está acontecendo no mundo é fruto do pecado. Sim, é. Porque o pecado ele entrou lá em Adão e Eva, e Deus olhou para Adão e disse bem assim: por tua causa o mundo será amaldiçoado. Então eu olho para a palavra de Deus e tudo que acontece, eu olho para a realidade dos nossos dias e tudo que acontece, ou é a ação de Deus, ou é o resultado do pecado do homem. Mas pastor,
Que culpa eu tenho? Muitos inocentes estão morrendo, sim. Muitos cristãos morreram ao decorrer deste um ano. Muitos homens e mulheres de Deus que podemos se dizer no que diz respeito a este erro, a este pecado, são inocentes, mas padeceram por causa de um vírus. Esta semana eu ouvi uma entrevista do nosso governador do estado, do Rio Grande do Norte. Ele dizia bem assim: a minha intenção é que a população se sinta como ele se sentiu em março de 2020, com medo, para que as pessoas fiquem dentro de casa. Se você ouviu isso, você pode procurar na internet. Ele deu uma entrevista dizendo que o desejo dele, a intenção deste homem é que a população viva constantemente com medo, para que possa se respeitar essa doença. E a palavra de Deus diz que Jesus ele fala de uma forma tão direta ao ponto, muitas vezes, que ele disse assim, que tudo o que nós pedirmos ao Pai, crendo, nós receberemos. Quando nós clamamos em nome de Jesus, isso significa que eu tenho que viver uma vida de medo. Eu tenho que ter esperança nos governantes da terra. Não, eu preciso sim respeitá-lo, e a minha intenção aqui nesta noite não é revoluções, como está escrito aqui no texto, mas a própria palavra nos diz que nós não devemos conformar com este presente século. E eu quero trazer uma notícia para você que vive na verdade que é Cristo, e vive que é na verdade que é a palavra de Deus. A tendência é somente piorar. Isso é tão animador às vezes, parece, ou desanimador para alguns. Porque se você entender o paralelo do que Jesus está querendo declarar, que ele declarou alguns versículos antes, dizendo assim, isto é necessário que aconteça. Você já parou para se perguntar por que é necessário? Rebobina a fita aí da sua vida, 1 ano atrás, como que você estava vivendo? Nós vivíamos uma vida, eu falo de nós cristãos, não vou nem comparar com as pessoas que não servem a Cristo. Vivíamos uma vida numa zona de conforto, onde que Jesus ele era pregado de uma forma como se ele fosse voltar daqui a 100 anos. Como que se o evangelho diluído que as pessoas estavam vivendo transformasse vidas e pessoas. E eu insisto em dizer que o evangelho diluído, ele não traz transformação. Na verdade, ele traz destruição, porque você vai chegar um dia diante de Deus, Apocalipse capítulo 20, diante do trono da glória de Deus, e você vai prestar conta, meu irmão. Estamos vivendo aí 2 semanas de lockdown no Rio Grande do Sul. E esta semana que se inicia será mais rigorosa ainda do que a semana passada. Mas quando você anda na rua, não parece que está tudo isso, sim ou não? As pessoas já não se importam mais. Os governantes já não se importam mais. Os empresários já estão cansados. O pai de família, o chefe de família já estão cansados e indignados de tudo que está acontecendo ao nosso derredor. Mas a realidade bíblica, e eu creio, é que as coisas tendem a piorar. E é necessário que tudo isso aconteça, porque há mais de 1 ano atrás, a nossa sociedade, o nosso país, o mundo vive um distanciamento de Deus tão grande que Deus precisa tocar na terra. Deus precisa mexer com as emoções das pessoas. Deus precisa mexer com tudo aquilo que pode ser abalado. Porque quando Jesus profetizou dizendo que não haveria se ficar pedra sobre pedra, ele estava dizendo que não construiria novamente um templo
feito por mãos de homens. Ele estava dizendo que ele reconstruiria em nós um novo templo, uma nova morada, uma nova habitação. É verdade que há mais de um ano atrás nós não tínhamos consciência e temor e nem valorizávamos as portas da igreja aberta. Não valorizávamos o culto, não se importávamos muitas vezes. Pessoas vinham ao culto, eu conheço lugares, infelizmente, que a igreja ela não passa de um clube social, onde que pessoas vão para ouvir uma boa música, vão para conversar com seus amigos, as conversas da semana. Não tem mais o temor da palavra de Deus acerca do que é santo, do que é profano. Vive um evangelho diluído e as coisas estão misturadas. São ministros do altar que estão misturando o santo com o profano. Estão deixando de viver o que é verdadeiro para viver aquilo que é ilusão. Aquilo que é falsidade, é como se fosse uma nova droga. Onde que você tem uma noite de prazer, vem para a casa do Senhor, vai ouvir uma boa música, vai ouvir uma boa mensagem que vai massagear o seu ego, e nós vamos seguir durante a semana lutando pela força do nosso braço, e não há transformação, e não há renovação da nossa mente. E Jesus ele declara que é necessário que isso aconteça. Por que Deus permite? Vamos seguir o texto. Versículo 10. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, haverá terremotos, fomes e pestilências em vários lugares. Em algumas versões falam de epidemias na Bíblia. Será que Jesus ele estava falando algo por emoção? Será que Jesus estava falando algo para ser um homem sensacionalista? Para fazer como que o nosso governador fez, colocar medo nas pessoas? Dizendo que, prevendo que as coisas estariam de mal a pior a cada dia. Não é verdade que ao início, alguns meses antes do início dessa pandemia no mundo, estava o Iraque sendo ameaçado de entrar numa guerra? Sim ou não? Alguns meses antes, no ano de 2019, havia uma grande tensão internacional de que os Estados Unidos invadissem a Coreia do Norte. Donald Trump estava querendo entrar na Coreia do Norte por causa dos mísseis da Coreia do Norte. Será que Jesus ele estava equivocado em dizer que tudo isso iria acontecer só para colocar medo nas pessoas? Não. Haverá grandes terremotos, fomes, pestilências em vários lugares. Coisas espantosas e grandes sinais nos céus. Versículo 12. Mas antes de todas estas coisas, lançarão a mão de vós e vos perseguirão. Eu quero abrir um parênteses. Ele está falando de perseguição religiosa. Ele está falando de perseguição dos homens e mulheres de Deus. Algumas semanas atrás, foi descoberto em São Paulo uma seita organizada e especializada em provocar terrorismo nas igrejas. Uma seita especializada em matar cristãos. Aí nós pensamos, não, isso, pastor, acontece lá do outro lado, lá no outro país, lá no outro continente. Não, é aqui próximo. Talvez você tenha visto na sua cidade, onde que você mora, em alguns lugares do Brasil, algumas seitas dessas que são radicais, de perseguição religiosa, como o Estado Islâmico.
não está tão longe daqui. Existe aqui na nossa cidade uma célula. E olha aqui que Jesus ele está falando acerca do fim. Antes de que venha o fim, todas essas coisas são necessárias para que aconteça, porque o coração do homem está dividido, o coração do homem, o coração da igreja está dividido, está dormindo, está como aquelas 10 virgens que aguardavam a volta do noivo. 5 eram prudentes e estavam preparadas e alerta para a hora que o noivo chegasse. Outras 5 estavam dormindo. Isso talvez significa que metade da igreja do Senhor esteja desatenta, esteja despreparada, esteja dormindo. Vos perseguirão e entregar-vos-ão às sinagogas e às prisões, conduzindo-os à presença de reis, governadores, por causa do meu nome. Isso vos acontecerá por testemunho. Mas Jesus, ele está nos alertando. Olha o que diz o versículo 14. Mas proponha no teu coração de não premeditar como haverá de responder a todas essas coisas. Preste bem atenção, o mundo inteiro entendeu que a Bíblia tem alguma coisa a ver com esses nossos dias. E os olhos da humanidade estão para a casa de Deus, perguntando: o que está acontecendo com o mundo? O que está acontecendo ali fora? O que está acontecendo com as pessoas, com os governos, com os países do mundo, com a saúde, com a educação, com a segurança? O que está acontecendo? Tudo isso é necessário. Eu posso não ter a resposta correta para você hoje, ou a resposta que você busca, mas Deus vai colocar no meu e no seu coração acerca de tudo o que você deve se posicionar. Alguns falam por aí que a igreja do Senhor, ela está entrando em crise. Eu me lembro que alguns anos atrás o pastor Cláudio Duarte, ele falava assim: e aí pastor, como é que vai ser na sua igreja com essa crise? Ele falou bem assim: a crise verdadeiramente ela existe, mas a igreja do Senhor, ela não está em crise. Só entra em crise quem não faz parte da igreja do Senhor, da noiva. Eu não estou dizendo de você ser um membro de carteirinha de uma igreja. Eu não estou dizendo de você somente frequentar o culto. Aquele que entende que é igreja, templo, aquilo que Jesus profetizou aqui, aquele que entende que é morada do Senhor, não entra em crise. Ou seja, o mundo lá fora, daqui para fora, está em crise. E como eu disse, a tendência é de mal a pior, mas aqui dentro, eu não posso estar em crise. Mas proponha no vosso coração em não premeditar como haverão de responder todas estas coisas. Porque eu vos darei boca, palavra e sabedoria. Então o que Jesus ele está colocando? Uma condição para nós que vamos passar pelo meio de toda essa tribulação. Posicionamento. Ele está nos alertando de como nós devemos nos posicionar em tudo que está acontecendo ao nosso derredor. Versículos 15, 16. Até pelos pais, irmãos, parentes e amigos vocês serão entregues, e vos matarão alguns de vós, e de todos sereis odiados por minha causa. Se existe uma coisa que acontece desde a fundação do mundo, é perseguição aos homens e mulheres de Deus.
Mas está chegando a hora de que esta perseguição, não só religiosa, mas político-religiosa, econômico-religioso, porque hoje para você comprar, se você não tem dinheiro, tá? Você não compra. Já passou o tempo e a época onde que você tratava tudo aqui no fio do bigode. A palavra de um homem valia alguma coisa, e a partir deste momento que Jesus começa a profetizar e declarar como que vai ser as coisas, o tempo do fim, ele fala que as pessoas não terão mais palavra, não serão mais fiéis, não serão mais cordiais. Paulo alerta Timóteo desta maneira, porque nos últimos dias o amor de muitos se esfriará. O ódio, o rancor, a mágoa, a inveja. Você sabe de que nos anos 50, dos anos 40 para 50, onde que houve a Segunda Guerra Mundial, você sabe por que a perseguição de Hitler com os judeus? Não é porque o judeu era uma pessoa feinha, não. Não é só porque o judeu era rico, que os judeus, eles eram muito ricos. Na Alemanha não tinha judeu pobre. Mas houve perseguição porque tudo o que o judeu tocava prosperava. Tudo o que o judeu fazia dava certo. Porque eles tinham temor de Deus. Eles apresentavam, abençoavam tudo aquilo que eles tinham, a sua família, os seus filhos, os seus bens, e tudo que eles empreendiam em fazer prosperava, e eles se tornavam prósperos e ricos. Não foi por questão de inveja, foi pelo ódio de uma raça, de um povo que serve a Deus. Imagine se Deus começa a prosperar agora o cristão, o verdadeiro cristão, porque o verdadeiro cristão, para ele não é ter dinheiro. O verdadeiro cristão é aquele que tem Cristo no seu coração. Talvez o crente, o evangélico tenha essas intenções, mas imagine então se agora os crentes fossem os homens mais ricos e poderosos. Algumas classes sociais, religiosas, se levantariam, mas propriamente pelo ódio. E Jesus, ele está nos alertando: qual é o teu posicionamento que você precisa ter nesses dias? Como que eu preciso me posicionar? De todos serão odiados por causa do meu nome. Você acha que ali fora tem gente que não esconde o que pensa de você por estar servindo a Cristo? Tem gente que esconde, sim ou não? Mas tem gente que não esconde. Tem gente que aponta o dedo para você. E parece que quando você não servia a Cristo, eles te aceitavam como que você era. Infiel, alcoólatra, viciado, um bêbado, né? Uma pessoa que estava largada pela sarjeta, um homem adúltero, uma mulher adúltera, um ladrão, um assassino. Eles te aceitavam dessa maneira, mas agora porque você mudou o teu pensamento, mudou o teu coração, eles não te aceitam, eles começam a te odiar. Aí você pergunta: por que é necessário isso, pastor? Porque se Deus não estreitasse isso nas nossas vidas, não voltaríamos ao primeiro amor, não teríamos mais temor, porque há mais de um ano atrás nós vivíamos uma vida religiosa, como se Jesus fosse voltar daqui a 100 anos. Mas o versículo de número 18 diz assim: mas nenhum único cabelo da sua cabeça perecerá. Você olha para tudo que está acontecendo ao teu redor, você não consegue entender muitas coisas. É verdade, o vírus está aí, mas tem muitas coisas que não é verdade. Se você não sabe, uma vacina não vai anular
a existência de um vírus, mas é necessário porque ela é prevenção. Sim ou não? Remédio não vai curar a raiz do problema. Ele só remedia. Ou seja, ele só vai retardar a ação daquele problema na sua vida. E a verdade, ela não é remédio. A verdade, ela é cura. Enquanto que as pessoas têm buscado a Deus por remédio, elas não são curadas, porque ela só vai retardando os seus problemas, vai adiando, jogando para frente. Mas um dia a fatura do cartão chega, meu querido, e nós vamos pagar a conta caro, com juros. O que estamos vivendo hoje é resultado de eleições, é resultado de final de ano, de festa, de férias, embora a igreja não participe de tantas coisas. Mas você diz: ah, pastor, eu não peguei, eu não participei disso. Mas você vai lá no sítio, você vai lá, você tirou suas férias, você foi passear, isso e aquilo. Você não vai conseguir mais ficar dentro de casa. A verdade tem que ser dita. E a Bíblia diz que essa verdade aqui liberta. Significa que Jesus está dizendo que ele não perdeu o controle. Se ele tem o controle de um fio do seu cabelo, não cai sem que ele saiba, sem que ele detenha ou dê ordem, como que você vai perecer no meio de todas estas coisas? Versículo 19: na vossa vida, perseverança, e ganhareis a vossa alma. Veja o que muitas vezes é necessário Deus fazer para que você seja perseverante. Imagine comigo que o povo no deserto, quando saiu do Egito, se não tivesse inimigos ao redor, dia após dia, vocês acham que eles não estariam alertas? Vocês acham que eles não estariam orando ou buscando ao Senhor para que Deus desse livramento? Eu me recordo que no início de março do ano passado, talvez não sei como você, mas eu orei tanto, orei como nunca tivesse orado na minha vida. Eu li tanto a palavra de Deus, busquei tanto ao Senhor, como nunca tinha buscado antes. Minha vida se encheu de temor, os meus olhos se abriram para a verdade que é Cristo. Eu entendo que nós estamos vivendo na palavra de Deus, e tudo isso é necessário que aconteça, porque deixamos de valorizar coisas, deixamos de valorizar pessoas, deixamos de valorizar lugares onde que Deus trouxe para a nossa vida, ou onde que Deus te levou para que você estivesse. Começamos agora a se importar com o dinheiro que está faltando, sim. Começamos a se importar porque agora o vizinho do nosso lado está doente com Covid. Começamos a se importar agora porque as portas de emprego estão se fechando. E o nosso governador apregoando na televisão que a população precisa voltar a ter medo. Medo é diferente de temor. Fala para o teu irmão: medo é diferente de temor. Mas quem está falando é um homem que não serve a Deus. E agora eu quero dizer: o que nos falta é temor do Senhor. Ouça o que um homem e uma mulher de Deus está trazendo para a terra. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós lemos anteriormente que nós não devemos estar preocupados, mas sim posicionados em temor para receber de Deus a palavra, e nós vamos dar resposta para este mundo que está aí fora. Então fala para o teu irmão: você é resposta. Você precisa ser a resposta, meu irmão. Você precisa ser a resposta para a tua família. Você precisa ser resposta para essa sociedade, em temor e não com medo. É verdade, alguns de nós vamos morrer, outros já morreram por causa desta doença. Mas entenda uma coisa, olha o que Paulo disse. Um homem que viveu e estava vivendo naquele momento o evangelho verdadeiro, genuíno, e não um evangelho diluído que se prega por aí. Ele dizia assim:
Morrer com Cristo é lucro. Porque Ele sabe para onde vai. Nós não vamos levar nada desta terra. Mas se Jesus está dizendo hoje para mim, para você se posicionar, ser resposta, Ele está dizendo no versículo 19 que nem um fio do nosso cabelo cai, porque Ele tem o controle e o domínio de todas as coisas. Vou fazer uma pergunta: você já fez bordado, minha irmã, aquele de ponto cruz? Alguém aqui já bordou? Você pega aquele negócio, você olha para um bordado numa roupa, você olha por fora, está tudo bonitinho, tudo ajeitadinho. Quando você vira do avesso, você vai olhar do outro lado, você não consegue entender nada, porque é um fio para lá, outro para cá. Às vezes a gente olha para as coisas de Deus desta maneira. Você pega as coisas tudo atravessado, tudo distorcido, sem entender, e olha para aquela bagunça, aquele fio para cá, fio para lá, e você fica tentando imaginar o que Deus está fazendo. Mas quando o bordado fica pronto e Deus traz a revelação, aquele quebra-cabeça gigante, que Ele tem um controle de tudo, e Ele pega e traz uma revelação para você, aí você vai dizer assim: que coisa linda que o Senhor está fazendo. Pastor, você está dizendo que o que está acontecendo com o mundo, pessoas morrendo, é coisa linda? Sim. Eu me compadeço das famílias, das pessoas que morreram. Nós temos irmãos da nossa igreja hoje, 2 famílias que estão com Covid, estão em isolamento nas suas casas. Mas a pergunta que eu faço: se eles morrerem, eles sabem para onde irão? Se você morrer hoje, se você pegar essa doença ao decorrer dessa semana, você sabe para onde você vai? Versículo 25, Jesus fala assim: haverá sinal no sol, na lua, nas estrelas, na terra as nações ficarão angustiadas e perplexas. Aonde que você ouviu na história da humanidade tal atrocidade que tem acontecido no mundo nesse último ano? Quantas pessoas morreram? No Brasil chega a quase 300 mil, se eu não me engano. Não estou nem contando mais. Eu sei que eu vi uma reportagem que nos Estados Unidos já morreu o equivalente à guerra da Coreia. Os soldados que foram enviados para a guerra da Coreia e os soldados que foram enviados para o Vietnã. Morreu mais gente com essa doença do que os soldados os americanos que foram enviados para a guerra. Pastor, você está feliz com tudo isso? É claro que não, mas eu estou feliz com o que Deus está fazendo na terra. Porque eu entendo o que Deus está fazendo. É difícil para alguns, sim. A resposta que eu tenho para te dar nessa noite não é um remédio, mas é uma solução amarga. Porque se posicionar diante de Deus e ter temor e ser resposta não é bem simples assim. Se posicionar diante de Deus, diante da sociedade em que vivemos, você pode ter certeza que nem você está andando numa estrada que só tem um sentido que vai e outro que volta. Todo mundo está indo para lá. E a conversão significa que eu vou dar meia volta e vou ir no sentido contrário. Você pode ter certeza, mais cedo ou mais tarde você vai bater de frente com alguém. Qual vai ser o teu posicionamento? Jesus, ele fala um dia assim: ai daquele que não largar pai, mãe, por amor de mim. E tantas coisas que estamos aprisionados, apegados. Na terra, as nações ficarão angustiadas e perplexas pelo bramido do mar e das ondas. Ele não está falando que vai haver um tsunami, ele está falando que vem sim uma onda de angústia. Olha o que foi vivido neste último ano de depressão, síndrome do pânico, suicídio, alcoolismo, droga, feminicídio. Não é mais nas ruas, é dentro de casa.
A perplexidade onde que nós vemos as notícias na televisão todos os dias. Cada dia é uma novidade. Cada semana é uma coisa diferente. Você sabia que Israel encontrou a cura? Você sabia disso? Encontrou a cura para a Covid, que combate a raiz do problema. Por que não é vendido? Por que não é divulgado? Porque ninguém tem o interesse, nenhum país, nenhum governante tem o interesse de te trazer liberdade. Mas lá em Israel tem um povo que teme a Deus, talvez de um jeito errado ou não, enfim, mas eles encontraram a cura. Por que isso não foi noticiado? Porque isso é uma boa notícia. Isso traz esperança, sim ou não? Mas o que o nosso governador fez? Vamos voltar ao que éramos em março do ano passado. Todo mundo precisa ter o medo. Vamos voltar a ficar trancafiados e ficar com medo. Isso traz esperança? Isso traz mais tristeza, angústia, perplexidade, pavor, histeria. O que foi no final do mês de março, começando o mês de abril? Aqui na nossa cidade, as pessoas brigando dentro do supermercado por pacotes de papel higiênico, álcool gel. As pessoas disputando, brigando a tapa por comida, por água, estocando. Versículo 26, preste bem atenção. Homens desmaiarão de terror, na expectativa das coisas que ainda sobrevirão ao mundo. Porque ainda os corpos celestes serão abalados. Jesus fala assim, ainda para quem serve existe uma esperança. Versículo 27 diz, então verão vir o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e glória. Quando estas coisas acontecerem, olhai para cima, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Você entende o motivo pelo qual eu me alegro em Deus? A minha redenção está próxima. As coisas não vão melhorar, queridos. Sinto em te dizer, vai chegar um tempo onde que as pessoas vão viver assim uma falsa paz. E eu não quero nem estar aqui. Se você chegar lá no céu, você me conta como que foi. Mas o que eu quero trazer no teu coração nesta noite são essas três coisas: posicionamento, fala comigo, posicionamento, resposta e retidão. Quando Jesus falou ali no último versículo, levantai as vossas cabeças, porque é chegado a vossa redenção. Nós precisamos ter esta esperança de que Jesus vai vir te buscar. Eu não posso ensinar a você a viver uma vida nessa terra como se Jesus fosse voltar daqui a 100 anos. Porque tudo que está acontecendo ao nosso derredor nos direciona para este fim que Jesus está profetizando. E Ele está revelando à sua igreja hoje. Abra os seus olhos, abra os seus ouvidos. Amém? Se coloque de pé. Nós vamos orar aqui nessa noite. Quero aproveitar e chamar aqui à frente Pastor Bira para estar orando com vocês. Logo após nós vamos estar fazendo uma oração, já apresentando você que tem o desejo no seu coração de ofertar, dizimar. E nós já vamos estar encerrando porque nós precisamos ainda cumprir um horário. Amém? Feche os seus olhos, querido. Por favor, põe a mão no seu coração. Agora que eu tomei o microfone nas mãos, Deus me mostrou uma chave. Uma grande vitória está muito perto de você. Uma grande vitória
está perto. Meu Deus, nós cremos no milagre, na providência de Deus, na tua ajuda, nas tuas misericórdias. Livra-nos de todo mal, Senhor. Faça a tua vontade na terra, mas livra-nos de todo mal. Livra a nossa casa, livra os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos de todo mal. Livra a nossa vida, Senhor. Alegra-nos por misericórdia. Dá-nos a tua bênção, Senhor, e manifesta o teu favor, nós te pedimos. Estamos com a mão levantada no santuário, clamando pela tua misericórdia. Guarda o nosso estado, guarda o nosso país, Deus. Guarda a tua igreja, meu Pai. Guarda os missionários, guarda os pastores e suas famílias, meu Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Aleluia. Você que trouxe a sua oferta, a sua contribuição, aquilo que Deus colocou no teu coração, tome nas tuas mãos nessa noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, nós consagramos a Ti, Senhor, os dizimistas, Senhor, os ofertantes. Em nome de Jesus, Senhor, transborda sobre eles, Senhor. Supre, Senhor, todas as suas necessidades, ó Pai. Eu não sei quais são, mas eu sei que o Senhor conhece a vida de cada um, Senhor. Traz, Senhor, às suas mãos tudo o que eles necessitam nesta noite, Senhor, e no decorrer, Senhor, das suas vidas, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém. Podei trazer. Coloca a mão no seu coração. Pai querido, muito obrigado. Nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio, Deus, de nos assentarmos à mesa do teu banquete, Pai. Toma nas tuas mãos as nossas vidas. Nos guarda, Pai. Nos livra, Senhor, de todo mal. Que ao decorrer desta semana nós ainda venhamos desfrutar das tuas misericórdias, Pai, que não tem fim. Esconde, Pai, o teu povo no esconderijo do Altíssimo, na sombra das tuas asas. Dá ordem aos teus anjos, Pai, ao nosso respeito, para nos guardar e nos livrar de todo mal. Toma nas tuas mãos, Pai, também as famílias, Pai, que se encontram, Pai, enfermas, Pai. Toma nas tuas mãos, Pai, e traz a cura, Jesus. Tu és a cura. Tu és a cura, Jesus. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe. O Senhor derrame sobre ti a sua face e te dê a paz, hoje e para todo sempre. Que a igreja do Senhor Jesus diga amém. Amém, queridos. Vão em paz. Deus abençoe a cada um de vocês.